E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Alquimia Pop. E vocês conhecem as histórias dos vilões do filme do Shang-Chi nos quadrinhos? Não? Pois é, até agora o longa vai contar com 4 inimigos: o Punho de Lâmina, o Agente da Morte, a Xianing e o Poderoso Mandarim. E aqui eu vou trazer para vocês um breve resumo da trajetória desses personagens nas HQs. Então já dá aquele like para fortalecer e se inscreve no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E lembrando que esse vídeo pode conter possíveis spoilers sobre o filme. Então, se você for assumir esse risco, vamos lá. Punho de Lâmina. O Punho de Lâmina teve 3 versões dos quadrinhos, todas elas relacionadas com o traficante Carlton Velcro, já que foi ele que criou esse alter ego para os seus capangas. A primeira encarnação do Punho de Lâmina foi o assassino e artista marcial William Yong, na HQ Masters of Kung Fu 29, de 1975. Ele era um criminoso faz-tudo do Sr. Velcro e fazia diversos serviços como de assassino e guarda-costas. E o Sr. Velcro, como um ótimo chefe, simplesmente arrancou parte dos braços do William e o substituiu por lâminas, só com o intuito de ter um guarda-costas mais preparado para lhe proteger. Só que isso não adiantou muito, já que o William foi morto por tiros pelos seus próprios companheiros acidentalmente, enquanto eles lutavam contra o Shang-Chi. E depois disso, foi a vez dos irmãos William e Douglas Scott, em que ambos sofreram um grave acidente de carro. Isso fez com que cada um deles perdesse um braço, e sem perder a oportunidade, o Sr. Velcro aparece novamente com a intenção de dar uma vida nova a eles. Então, o Velcro oferece o manto de Punho de Lâmina para os dois, fazendo eles se tornarem as novas versões do vilão. E, posteriormente, a história se repetindo, assim como seu antecessor William Yong, o William Scott foi baleado pelos seus companheiros, também em uma luta contra o Shang-Chi. Isso fez com que seu irmão, o Douglas Scott, se tornasse o único Punho de Lâmina da Marvel, e diferente dos outros, ele teve uma grande carreira no mundo do crime, enfrentando diferentes super-heróis. E uma das batalhas mais significativas dele foi contra a Colleen Wing, nas HQs Filhas do Dragão. E depois de uma intensa luta, a Colleen vence o Punho de Lâmina e arranca seu outro braço com uma espada. E para não sair 100% perdendo, o Douglas implanta uma lâmina em seu outro braço. E para testar essa inovação, ele arruma um jeito de aprisionar um grupo de crianças, só para mutilá-las. Mas por sorte, o Toxina já estava o caçando, e aparece na hora para combatê-lo, e salva as crianças desse megalomaníaco. E digamos que a sua trajetória como vilão tem mais derrotas do que vitórias. Isso porque ele já perdeu para Elektra, para Harpia, Demolidor, Wolverine e para o Capitão América. E no fim, o Punho de Lâmina teve que aposentar seu manto de vilão. Isso ocorreu porque ele estava em uma missão para matar um protegido do Deadpool. E para evitar essa morte e salvar seu trabalho, o mercenário tagarela arranca um braço do Douglas e esfrega sua cara no chão, enquanto um veículo estava em movimento, o que obviamente ocasionou sua morte. O Punho de Lâmina será interpretado pelo boxeador da Romênia, Florian Montano. Só que fora do próprio filme, não foi divulgado nenhuma informação de qual das versões ele vai interpretar. Agente da Morte. O verdadeiro nome do Agente da Morte é Lin Xing-Lin, e ele é agente do Serviço Secreto de Inteligência Britânico, o MI6. E ele apareceu na Marvel em 1982, na HQ Mestre do Kung Fu, número 115. O Lee era muito violento e brutal em suas missões, e causava mais problemas do que acertos. Isso fez com que ele causasse alguns problemas e tivesse que fugir da agência. Então, para tentar pará-lo, o diretor do MI6 contratou o Shang-Chi para capturá-lo. E depois de lutarem, o Lee consegue fugir e vai ao encontro do vilão Zheng Zu, o poderoso mago pai do Shang-Chi. E nisso descobrimos que o Lee era um agente duplo que trabalhava secretamente para o Zheng Zu. O Agente da Morte é um lutador completo que conhece diversos tipos de artes marciais, além de ser um especialista em armas de fogo e armas brancas, principalmente em espadas e kunais. E na China, o Shang-Chi acaba invadindo uma fortaleza do seu pai e novamente confronta o Lee. Só que essa foi a última batalha entre os dois, pois durante um intenso confronto, o Shang-Chi pega uma lamparina de fogo e joga no seu inimigo, deixando o personagem morrer carbonizado no chão. Isso fez com que a passagem do personagem do Agente da Morte fosse muito curta nas HQs, aparecendo somente em 5 histórias. E sem spoilers, só vai saber quem está interpretando o personagem quem for assistir o filme, pois não foi divulgada nenhuma informação sobre o ator ou atriz, mas aparentemente o personagem terá uma grande importância. Isso porque é mostrado no trailer que o Agente da Morte será como um mentor e professor de luta para Shang-Chi desde a sua infância, e por conta disso, provavelmente aqui ele terá seu nível de luta equivalente ao do herói, com a origem reformulada e sendo bem mais relevante do que nos quadrinhos.
Xia Ling, a Zheng Baoyu ou a Irmã Adaga. No filme teremos também a Xia Ling, a irmã do Shang-Chi, vivida pela atriz Meng'er Zhang, e essa personagem foi criada especialmente para o longa, mas foi baseada em algumas das irmãs vilanescas do protagonista que aparecem nos quadrinhos. Isso porque o Zheng Zu tem somente 10 filhos, até agora, e já dá pra ver que história pros filmes do Shang-Chi que não vai faltar. E nesse meio, está sendo divulgado que a Xia Ling pode ter sido baseada em duas das filhas, a Zheng Baoyu ou a Irmã Adaga, ou quem sabe ela seja um tipo de fusão das duas. Primeiramente, falando da Zheng Baoyu, ela nasceu há muitas décadas e no começo tentou seguir a vida criminosa do pai, mas no decorrer dos anos ela ficou desiludida com o plano principal dele, que era o de dominar o mundo, e achava que isso era meio surreal. Então ela sai do controle do pai e com a sua influência no submundo do crime consegue reerguer um antigo grupo que foi abandonado pelo Zheng Zu, a Ordem Haidai. Isso possibilita ela montar sua própria organização criminosa, que ficou conhecida como os Expeditores Orientais. E depois de muito tempo em ação, essa organização foi finalmente descoberta pelo Shang-Chi, que conseguiu combatê-la. E depois de um tempo, mesmo com raiva do seu irmão, o ódio pelo seu pai era muito maior. Isso fez com que ela se redimisse com o Shang-Chi e se aliasse a ele junto ao MI6, tudo para derrubar o trono do Zheng Zu. E depois deles conseguirem derrotar o vilão, o MI6 reconheceu o esforço da Zheng Baoyu e acabou contratando ela para diversos outros trabalhos de inteligência. Mas tudo que é bom dura pouco, ainda mais quando se é filha de um chefão do crime. Então, 10 anos depois, a Zheng Baoyu volta para a criminalidade, chefiando um gigantesco cartel de narcóticos, com uma das drogas mais viciantes do planeta, a Tigre Selvagem. Além disso, ela se juntou com a Caroline Lefebvre, filha do Dr. Destino, para criar um laboratório que fazia experiências genéticas em humanos, usando o DNA da raça alienígena Ninhada, na tentativa de criar super assassinos para controlar o crime organizado em Nova York. E nessa aventura, ela acaba enfrentando a Valkyria, a Elsa Bloodstone e a Misty Knight. E além de ser uma das maiores lutadoras do Oriente, a Zheng Baoyu fez o uso do Elixir da Vida, que era do seu pai. Isso aumentou a sua longevidade e vitalidade, o que fez com que ela pudesse ficar viva por muito mais tempo do que um humano comum. E agora, falando da Esme, a irmã caçula do Shang-Chi, ela foi criada em Paris, na Casa da Adaga Mortal, que é um dos 5 templos denominados Sociedade das 5 Armas, que foram feitos para gerar artistas marciais para proteger a China. Só que quando a sociedade estava sob a liderança do Zheng Zu, eles acabavam tentando dominar o mundo. Mas nem todos os templos seguiam essa ordem de dominação mundial, e a Casa das Adagas era um deles. Isso fez com que a Esme não se tornasse uma vilã, e ela passou a vida toda treinando para competir a liderança da Adaga Mortal, e depois de enfrentar vários oponentes, ela finalmente consegue ser campeã e ganhar o título de Irmã Adaga. Depois de um tempo, o Zheng Zu acaba morrendo, e consequentemente, a Sociedade das 5 Armas ficou sem um comandante. E isso durou por um tempo, até que o espírito do Zheng Zu surge e escolhe o Shang-Chi como seu herdeiro, o tornando o comandante supremo da Sociedade das 5 Armas. E para ajudá-lo, o Shang-Chi compartilha sua herança com a Esme e com seu irmão Takeshi. Essa mudança de liderança fez com que muitos membros se rebelassem contra o Shang-Chi, e vários deles continuaram na vida do crime, manchando a nova reputação da Sociedade das 5 Armas. E para evitar isso, o Shang-Chi e a Irmã Adaga procuram eliminar todos os rastros de maldade que esses vilões estavam deixando. E no meio dessas aventuras, eles até contaram com a ajuda do Homem-Aranha para combater o King Wildman, que era um dos braços fortes do Zheng Zu, que estava controlando parte do crime em Nova York. E no desenrolar da história, o Homem-Aranha acaba sendo envenenado e se transforma em uma criatura de 6 braços e começa a atacar a dupla de irmãos. Mas no fim, os dois vencem e encontram um antídoto para o pobre Peter. E tudo isso ocorreu nas HQs recentes do Shang-Chi, em 2021. Diferente da Zheng Baoyu, a Esme não fez o uso do Elixir da Vida, mas em compensação, ela é uma assassina altamente treinada. Não é à toa que foi campeã da Casa das Adagas. Mandarim ou Zheng Zu? E agora, o boss do filme, o grande Mandarim / Zheng Zu, que vai ser interpretado pelo Tony Chiuai. E novamente, a Marvel vai fazer algumas mudanças nas histórias, tudo para poder se encaixar bem feito no cinema. E dessa vez, ela uniu a biografia do Mandarim, um dos grandes vilões do Homem de Ferro, e juntou com a biografia do Zheng Zu, o pai do Shang-Chi nos quadrinhos. Primeiro, o Zheng Zu, que antigamente era chamado de Fu Manchu, que foi criado originalmente na literatura do escritor inglês Sax Homer em 1912. Anos depois, a Marvel conseguiu fazer uma parceria com a editora do livro e publicar quadrinhos sobre o personagem, colocando ele como pai do Shang-Chi.
Entretanto, há alguns anos a Marvel perdeu esses direitos e acabou tendo que mudar o nome do Fu Manchu para Zheng Zu. O Zheng Zu é um feiticeiro super poderoso que nasceu no século XVIII. Ele e seu irmão, Zheng Yi, foram os primeiros membros da Sociedade das Cinco Armas. Os irmãos eram como Yin e Yang, em que Zheng Yi representava o bem e o Zheng Zu o mal. Isso equilibrava o controle da sociedade. Os irmãos e seus guerreiros lutaram contra o exército do Dormammu, que estava tentando invadir a China. Felizmente, a sociedade conseguiu impedir essa invasão interdimensional, mas custou a vida de milhares de lutadores, inclusive a do Zheng Yi. Com a morte do Zheng Yi, acabou o equilíbrio da sociedade. Isso fez com que o Zheng Zu fosse ficando cada vez mais maligno, guiando seus discípulos para as trevas. Os dois irmãos usaram seus conhecimentos místicos para criarem um par de gemas, denominadas Olhos do Dragão, e foi através delas que eles conseguiram beirar a imortalidade, gerando o Elixir da Vida. Para poder camuflar a sociedade, o feiticeiro mudou o nome dela diversas vezes, chamando de Ordem do Sifan, Ordem Golden Dawn e a Ordem do Haidai. A maior obsessão do Zheng Zu é dominar o mundo para poder forçar a população a seguir sua ordem mística. Ele já tentou isso de diversas formas, só que uma das maiores façanhas dele foi quando ele quase implantou uma terceira guerra mundial. Para conseguir isso, ele se uniu com outras organizações criminosas e sequestrou os líderes da ONU. Posteriormente, ele conseguiu controlar a mente de parte da população e fazer com que as pessoas avistassem OVNIs em suas mentes, o que gerou um desespero total no planeta. E como parte do seu plano, ele tenta implantar uma bomba nuclear em Nova York, para esse poder ser o estopim da Terceira Guerra Mundial. Mas felizmente, depois de muita luta, o Shang-Chi e a MI6 finalmente conseguem impedi-lo. Durante mais uma tentativa falha de dominar o mundo, nas HQs Vingadores Secretos em 2010, o Zheng Zu teve seus planos destruídos pelo grupo de heróis e pelo seu filho. E na hora que ele estava tentando fugir, no último instante, o Doutor Destino surge do nada e joga um feitiço no Zheng Zu, que o transforma em pedra, e para destruí-lo definitivamente, ele quebra o corpo do vilão em pedacinhos. Tudo isso para impedir que ele possa ser ressuscitado. E agora, a segunda parte da amálgama feita pela Marvel, o próprio Mandarim, que nunca teve seu nome verdadeiro descoberto, mas já usou alguns codinomes, como Ten Borgin e Eugene Singh Shenkan. O Mandarim é filho de uma prostituta e teve uma infância muito complicada, ainda mais que sua mãe era viciada em drogas pesadas e deixava seu filho largado sem cuidados. Acabou que isso contribuiu para que ele fosse ficando cada vez mais amargurado, até criar sua personalidade cruel. Anos depois, a mãe dele morre de overdose, e um homem surge do nada, dizendo ser seu tutor. Mas esse sujeito tinha características que sugeriam que ele era o próprio pai do Mandarim. E já com a maldade dominada pela flor da pele, depois de ser abandonado por esse suposto pai, o Mandarim acaba realizando seu primeiro assassinato. Ele narra essa história para um diretor de cinema que ele havia sequestrado, para que esse sujeito faça um filme contando sua história. Só que a história que ele passa para o diretor é totalmente diferente da real, inclusive falando que ele é filho de um nobre inglês e descendente direto do Gengis Khan, só para ele melhorar sua reputação e não ser considerado um filho de prostituta e um bastardo. Depois de matar seu pai, o Mandarim teve que fugir da força de segurança chinesa, e nessa fuga ele acaba parando em uma caverna no Vale dos Espíritos, e lá encontra destroços de uma nave alienígena com o tripulante Axon Carr. E essa parte da história foi contada por ele diversas vezes, como em O Invencível Homem de Ferro de 2008, Homem de Ferro de 1968 e Contos de Suspense de 1959. O Axon é do planeta Makluan e a sua raça é como se fosse uma espécie de dragão. E o Axon era um explorador e estava conhecendo outras galáxias, mas acidentalmente caiu na Terra por complicações na nave. E a população local achou que ele fosse um dragão de verdade e acabou atacando ele mortalmente, o que fez com que ele se refugiasse na caverna. O motor da sua nave possuía 10 anéis superpoderosos, em que cada anel aprisionava um espírito de um grande guerreiro. Só que ainda não foi citado se foram os próprios Makulanos que criaram eles. E o Mandarim, sem pensar duas vezes, acaba furtando os artefatos e mata o Axon com a sua espada. Cada anel desse possui um superpoder distinto, e alguns exemplos deles são o controle da mente, o controle do eletromagnetismo, o controle da escuridão, a manipulação de matéria e o disparo de rajadas de energia. E com tanto poder em mãos, ele usou suas novas habilidades para dominar as vilas ao redor e se tornar poderoso no mundo das armas, em que nem o exército chegava aos seus pés. O Mandarim captura o Tony Stark para que ele construa novas armas para o seu império, só que como ocorreu no filme de 2008,
O Tony dá uma volta nele e usa as tecnologias do vilão para criar seu super traje. E depois de derrotar todos os capangas, ele consegue fugir dali. E o Mandarim estava buscando um rival ao seu nível, para poder testar o potencial do poder bélico que ele tinha conseguido e poder usar o máximo dos seus anéis. Ele ainda teve uma chance de impedir a fuga do Stark, mas depois de ver as capacidades do herói, ele percebe que o Homem de Ferro era o rival que ele tanto procurava. E depois disso, o Mandarim teve muitos confrontos diretos com o Homem de Ferro, além de enfrentar também os Vingadores e os Inumanos. E vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa fusão de personagens. E eu creio que, assim como o filme do Pantera Negra, que explorou a cultura de Wakanda, o filme do Shang-Chi vai ser outro diferencial na Marvel, principalmente pelo grande foco na cultura oriental e no mundo das artes marciais, estilo Bruce Lee. E com essas histórias, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos e já dar aquele like para fortalecer. E vocês podem mandar sugestões, críticas e ideias aqui nos comentários que eu vou olhar todos eles com muita atenção. Valeu e até a próxima!